noite! Como você tá? Agora estamos aqui para mais uma live do Bora Resvelecer. E vou chamar já já meu parceiro de tudo aqui que a gente faz, o Wallace. E a live hoje a gente ia fazer na terça, mas a gente botou uns stories avisando que não ia conseguir fazer a tempo. Então, a gente de boa para começar. Então, boa noite aí para Leia, para Glória, mamãe. Glória, oi! Olá. E aí, Consegue boa noite. Tô te vendo bem, você? também? Tô te vendo super bem. Ah, Só que vou bom. botar mais. Então, boa noite, galera. Boa noite para quem está entrando na live aí, quem vai assistir depois. Sejam bem-vindos. Estamos aqui juntos mais uma vez para poder fazer uma live bacana, né? Amém. Estamos juntos. E a live de hoje tem um tema muito especial, né? Tem, tem um tema especial que tem a ver, tudo a ver com a gente, né? É. A gente já passou aí por poucas e boas, né? E tem algumas histórias para contar em relação a esse assunto. E vai ser vai ser um papo legal. Acho que vai acrescentar bastante para a gente também, né? Acho que a gente vai lembrar de bastante coisa. Dá uma boa noite aí para Jane. Seja bem-vinda, querida. Chega mais. Fixar, né, o tema da live. Yes. Bota aí pra galera ver o que que a gente vai conversar hoje, que vai ser autoconfiança e autoestima, hein? Caramba, coisas que estão aí, de repente, no radar de muita gente que vai assistir a gente, né? Coisas que às vezes estão incomodando muita gente, que já incomodaram mais a gente, mas a gente precisa falar sobre isso, né? E é um assunto que eu acho que, pelas coisas que a gente já passou, né, é um assunto que perpassa várias áreas do Bora Rejuvenescer, que a gente pode relembrar aí quais são também, mas perpassa todas as áreas da nossa vida. E o que eu aprendi, a gente vai falar um pouco sobre isso, é que essa autoconfiança ela pode funcionar de uma forma plena em alguma área, em outra está mais baixinha, e naquela área que funcionava plena pode cair depois de um tempo. Eu passei por isso bem recentemente. E por isso que a nossa chamada tinha uma escada e um eletrocardiograma, né? Porque é bem assim, tem hora que está aqui, tem hora que está abaixo, e isso precisa ser exercitado. Então, estudando esse tema, a gente vê que funciona muita coisa para a gente, né, Wallace? Para É, todo mundo. precisa ser exercitado, precisa ser cuidado, né? A gente precisa estar olhando sempre para isso, porque a gente já traz, né, algumas tendências, alguns gatilhos, né, dentro da gente que podem muitas vezes fazer com que a gente perca um certo progresso que já foi alcançado, né? Exato. Então, autoconfiança é aquele famoso vigiar e orar. A gente tem que estar sempre de olho nele, tem que estar sempre buscando novas ferramentas para ir reforçando esses aspectos na gente, né? E Isso. é muito bacana quando a gente percebe a pessoa que tem autoconfiança, como é que ela se envolve com as coisas que faz, como é que é bom a gente ouvir alguém que demonstra autoconfiança, e isso é bacana. Vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas hoje, né? Vamos, vamos sim. Boa noite, Tia Mano. Saudade. Boa noite, tia. Seja bem-vinda aí para você e para todo mundo também que já entrou. Certo. Então vamos começar, né? Ó, para quem está participando da nossa live primeira vez, a maioria das nossas lives a gente divide em três momentos. A gente apresenta alguns dados científicos sobre o tema que a gente tá trazendo. Depois a gente traz o recheio do sanduíche, que é o conteúdo, que é que a gente conta das nossas experiências, a gente conta a definição, o conceito do tema, é uma parte bem rica. E depois vem com a outra tampa do sanduíche, que são as dicas práticas, que é uma parte que, assim, a gente se amarra, a gente gosta de aplicabilidade do que a gente fala. A gente não gosta de nada de que fique só na teoria, tem que aplicar. Então, é para isso que a gente está aqui também, para ter uma vida presente para uma longevidade boa. É importante, né, a gente pensar dessa forma porque, bom, a gente já fala isso aqui no Bora Rejuvenescer em várias lives, né? A longevidade é algo
inevitável. A gente está cada vez vivendo mais. Então, de repente, tem pessoas que estão mais preocupadas em como é que vão olhar para a questão só da idade. A gente está pensando aqui em viver de uma forma longeva, de uma forma plena, de uma forma ativa, de uma forma autônoma, né? E para isso a gente precisa não só estar com o shape em dia, né, com o corpinho em dia, mas também com a mente, né? E falar sobre autoconfiança é falar sobre aquilo que a gente enxerga sobre a gente mesmo, é falar também de autoestima, que é um assunto que a gente vai tocar na noite de hoje aqui, né, para falar também, fazendo um link, uma relação com elas. E perceber se a gente, de repente, não está vivendo naquele chamado modo automático, né? Deixando simplesmente a vida levar, parando de olhar para as coisas que realmente precisam ser vistas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte dos dados, né? Coisas que a gente conseguiu pegar aí de estudos que falam sobre esse assunto. Autoconfiança e autoestima, principalmente ligado aos idosos, que é, vamos dizer assim, um segundo momento, um terceiro momento da vida, né? Que foram constatadas coisas muito legais nessa pesquisa, né? Fala um pouquinho aí, você. Um adendo, bora rejuvenescer. Tudo que a gente traz de pesquisa sobre idosos é sobre o presente também. Destrói na sua mente que idoso é uma coisa lá na frente. Não. A gente fala de pessoas adultas com idade mais avançada. A Nina trouxe muito isso aqui semana passada e é isso. Aqui a gente está falando de pessoas adultas. Quem é idoso, quem é criança e tal, a gente faz essa separação por conta de algumas características. Mas hoje a gente sabe que pessoas adultas acima de 60 anos, muitos estão dando um banho em pessoas adultas de 40 anos, 30 anos. Então, aqui a gente vai falar sobre pessoas adultas, ainda que a gente use a nomenclatura pessoa idosa. Então, pois é. Aqui, ó, falando de uma pesquisa que foi feita com pessoas adultas acima de 60 anos, constatou-se que chegar na velhice, lá na idade bem avançada, 80 anos, mais avançada, 90, com autocontrole e uma autoestima alta, pode gerar mais segurança para viver essa fase do ciclo da vida de uma forma menos insegura, mais independente, com mais qualidade de vida. Só que, por outro lado, eles observaram no outro grupo que a baixa autoestima ou a queda da autoestima ao longo do tempo desregula o eixo que a gente chama de hipotálamo, é grande o nome, pituitário e adrenal. O que é isso? São glândulas que produzem hormônios no nosso corpo. E traz diversos prejuízos para a saúde quando reduz a autoestima, porque reduz ou acaba mudando o perfil de produção hormonal, e isso traz uma sensação de depressão que pode contribuir para o isolamento social e a baixa qualidade de vida. E por que a gente está chamando a atenção que são pessoas adultas de 60 anos? Porque esses prejuízos relacionados à baixa autoestima, eles também acontecem nas pessoas mais jovens. Então, a gente precisa estar atento com isso, porque a nossa responsabilidade é falar sobre um estilo de vida que vai favorecer uma qualidade de vida para o longo prazo. Então, a proposta aqui é a gente chegar a mais de 100 anos bem. Só que isso depende de você já estar bem desde agora. Enquanto a gente não vira essa chave, a gente não pensa e a gente não cuida da saúde agora. Então, o cuidado de agora já vai te trazer benefício para agora. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Pois é, porque essa pesquisa falando, né, sobre pessoas idosas, a Amanda bem lembrou agora no início a gente falar sobre pessoas adultas, esses prejuízos eles também acontecem, como a gente citou aqui, ela acabou de falar, né, de isolamento social e baixa qualidade de vida, eles também acontecem com as pessoas das outras idades, inclusive com jovens também. E, naturalmente, esse isolamento social pode levar qualquer pessoa a entrar num ritmo de falta de propósito e sentido da vida. Né? A gente sabe o quanto que o isolamento mexe com esse sentido da vida que a gente tem,
pode diminuir também a percepção que a gente tem das nossas próprias conquistas, e a gente pode muitas vezes se sentir diminuído ou invalidado, e isso mexe demais com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, além de ocasionar vários outros sintomas, como, por exemplo, aumento dos níveis de estresse e de ansiedade. Então, é bom olhar para esse assunto, porque isso impacta qualquer pessoa. E a gente sabe, né? A gente passou por vários, todo mundo tem na sua estrada de vida, já passou por algum momento onde passou por dificuldades, passou por inseguranças, ou está passando hoje, e muitas vezes enfrenta, né, esse medo, né, que gera uma baixa autoconfiança e baixa autoestima. Então, isso é para todas as idades, né? É importante a gente reforçar isso também. Com certeza. E aqui a gente já entra no cerne da questão, né? Beleza, mas o que é autoconfiança? Pois é. E o que é autoestima? Tem diferença entre os dois, né? Fala um pouquinho aí, Wallace, sobre o que é autoconfiança. Bom, se a gente for olhar para o próprio nome mesmo, a gente já vai ver que a definição está nele, porque às vezes a gente fala rápido e não usa tanta atenção nisso, né? Autoconfiança, né? Quando eu falo em confiança, eu estou falando em confiar em mim mesmo, confiar na minha própria capacidade. Então, autoconfiança é confiar na minha própria capacidade. E autoestima é quando eu tenho estima por mim mesmo, que é eu gostar de mim. Ou seja, autoconfiança é a confiança que eu tenho naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso entregar. E autoestima é confiança em mim. Desculpa, autoestima é gostar de mim, é valorizar a minha própria pessoa. Então, muitas vezes, acontece essa relação entre autoestima e autoconfiança, porque isso, na verdade, é uma projeção que vem de dentro, né? A gente tem uma imagem daquilo que a gente é, daquilo que a gente pode fazer, e muitas vezes a autoestima e a autoconfiança estão ali, né? Dialogando entre elas. E muitas vezes a gente pode até se perguntar, né? Será que a gente consegue confiar em alguém que a gente não gosta? Né? Respondendo essa pergunta, você vai pensar assim, pô, como é que eu vou confiar em alguém que eu geralmente não gosto? E com a gente é a mesma coisa. Quando eu olho para mim mesmo, percebo as minhas capacidades, dou valor para quem eu sou, para aquilo que eu gosto, a autoconfiança e a autoestima muitas vezes andam juntas, né? E é legal a gente separar, mas ao mesmo tempo saber que a gente precisa das duas. Exatamente. E, assim, a pergunta que fica, né? Você consegue confiar em alguém que você não gosta? E aqui a gente já começa a cavar mais um buraquinho. Se você não gosta de você, se você é uma pessoa que se deprecia ou coloca algumas palavras negativas para você ou se culpa muito, você não vai confiar em você. Porque você não consegue confiar numa pessoa externa que você não gosta. E se você não se gostar, vai ser muito difícil você confiar na sua capacidade. A não ser que você valide muito ela numa determinada área. Então, isso é uma primeira questão para se pensar. Então, tanto a autoestima como a autoconfiança, elas são projeções da imagem que estão dentro do nosso interior. Então, a forma como eu me vejo por dentro é a forma que eu vou confiar em mim e a forma que eu sinto essa estima por mim. Então, para ser muito simples, quando tiver muita dificuldade aí para entender esse Paranauê, essa treta da cabeça interior, autoconhecimento, põe para fora. Se eu gosto de alguém, eu tendo a confiar nessa pessoa, se ela também me dá provas da confiança. O fato de eu gostar também não quer dizer que eu confie. Precisa ter elementos que validem essa autoconfiança. Por isso que a gente começa já a falar que a autoconfiança é uma prática. E se eu não gosto, eu nem perco tempo em confiar naquela pessoa. Eu simplesmente não gosto. Então a gente precisa entender que existe uma relação entre as duas, para a gente não ficar naquela de fazer da positividade tóxica. Eu sou forte, eu ia falar outra coisa, né? Mas aí eu lembrei que eu tô aqui. Olha o cancelamento. Eu sou forte, entendeu? Você entendeu o que eu ia falar? Eu dou conta de tudo e tal, não sei o que, mas isso só tá sendo da boca para fora. É igual quando uma pessoa que você deixa de confiar fala alguma coisa, é da boca para fora. Precisa cuidar dessa relação.
Depois que a gente começou a estudar esse tema, isso passou a fazer sentido para que você encontre ações que vão nesse miolo aí. E às vezes você pode estar autoconfiante na área profissional, mas na área do relacionamento você está se sentindo tão frágil que você não consegue se envolver com uma pessoa bacana ou não se envolver verdadeiramente. E tem momentos que você, tá com uma pessoa bacana e tal, mas foi demitido e aquilo abalou sua autoconfiança profissional. Será que vou ser chamado para outra coisa? Então a gente veio trabalhar isso aqui. Isso daqui entra muito na área de emoções e autoconhecimento. E isso faz total diferença na sua saúde física. Por isso que a gente trouxe um dado físico do que impacta no físico, para mostrar que isso não vai te fazer bem agora, se estiver baixo, e nem a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Deixa eu só dar boa noite para os nossos seguidores, o Alan, o Ailton e o Cicinho aqui com a gente, e para os nossos borassauros amigos queridos, Nando e Carol. Borassauros é ótimo. Beijo, galera. Sejam bem-vindos aí. Pois é difícil a gente imaginar uma pessoa que consiga estar plena e satisfeita em todas as áreas da sua vida se ela não estiver olhando para essa área da autoconfiança, né? Geralmente aquilo que a gente chama de sucesso, aquilo que as pessoas que a gente olha e fala assim, caramba, fulano tem muito sucesso na vida, pode ser tanto financeiro quanto de realizações, né? Não necessariamente só ligado à parte do financeiro. A gente percebe que tem um trabalho feito com essa parte da autoconfiança. As pessoas mais autoconfiantes, geralmente elas vão mais longe. A gente precisa olhar para isso porque fala diretamente com as nossas fraquezas, né? Geralmente, como você deu até alguns exemplos aí, né? Quando a gente passa por alguma situação de dúvida, quando a gente passa por algum problema, às vezes em alguma área da vida, isso mexe com a confiança da gente, né? Muitas vezes vai mexer até com a própria autoestima que a gente tem. No caso de doenças, por exemplo, no caso de a gente estar mais limitado em algumas áreas, isso também mexe muito com a nossa autoestima. Então é preciso entender, né, que a autoconfiança é esse elemento importante que vai fazer a gente confiar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem a capacidade de oferecer, e a autoestima naquela visão que a gente tem sobre a gente mesmo. Mais uma vez, as duas andam juntinhas, né? As duas precisam estar juntas. Porque se a gente quer viver uma vida realmente realizada, se a gente quer olhar tanto para o trabalho, quanto para a vida pessoal, quanto para a vida de relacionamentos, de uma forma bacana, sabe? Sem gastar muita energia mental para poder lidar com aquilo, sabe? Com dificuldade, a gente precisa estar bem com a gente. A gente precisa estar bem com as ferramentas, com as armas que a gente tem para poder lidar com tudo que a gente faz, né? Exatamente. E assim, eu vou pegar o livro aqui, a gente tem que começar a pensar tudo que é ligado ao autoconhecimento é um autoquestionamento. Autoconhecimento é se autoquestionar. Tá, vamos no raciocínio lógico. Então, por que algumas pessoas têm alta autoestima, alta autoconfiança? Como é que eu faço para aumentar isso? E por que outras pessoas têm baixíssima autoestima, baixíssima autoconfiança? Tem muitos elementos aí, né? Tem vários elementos aí em jogo. Tem vários elementos em jogo. Agora, Joseph Murphy, você tá com o livro dele? Ah, não, sou eu que tenho. Você tem. Peraí, deixa eu... Mas eu tenho, e quando você pega aí, eu também vou falar sobre, vou mostrar aqui um outro livro também, muito bacana. Olha só, vai aparecer ao contrário para quem está vendo aí, né? Mas se chama A Fórmula da Autoconfiança, de Napoleão Hill. Também uma outra indicação muito bacana para quem quiser ler, Isso. que fala exatamente sobre esse assunto, né? A gente leu e gostamos bastante, né? E esse daqui está sendo do mês. Aumente o poder do seu... isso. Aumente o poder do seu subconsciente. É uma série do Joseph Murphy, que é o que já escreveu O Poder do Subconsciente. A gente já citou em outras lives. É um livro muito bacana. E esse daqui é para desenvolver a autoestima e a autoconfiança. E tem para lidar com ansiedade e o medo, tem outros da série. E o que ele fala? E isso até a psicologia fala muito. Que o motivo mais comum
para a gente apresentar uma baixa autoconfiança é um medo de um fracasso que se originou num comportamento na infância. E figuras para os pais, principalmente pais, ou pessoas muito próximas, ou autoridades que foram muito severas e insatisfeitas com seu desempenho de alguma forma. E ou te botava para baixo, ou dois, não validava aquilo como algo positivo. Então ficava aquilo no ar, neutro, e você não tinha certeza se você era bom naquilo. Então, essa questão da autoconfiança, ela é uma construção que quando a gente está na infância e não tem consciência de se é bom ou não, a gente é uma esponja que está aprendendo, quando uma figura, como os pais, ou quando figuras de escola ou de autoridade ou avós te invalidam ou não te validam, simplesmente não te dá o feedback positivo, te elogia, aquilo te constrói um ser humano inseguro. E aquilo vai te deixando numa estrutura frágil em que, quando alguém te critica, ou a possibilidade de você fracassar numa área, ou você vai passar por algum desafio, faz com que você não sinta confiança em você e ache que vai fracassar. Isso é o que acontece na maioria dos casos, que são mais até desafiadores de resolver. Agora, tem outros motivos também. Fala um pouquinho aí, Não, só lembrando, só para reforçar isso que você falou agora, né, em relação a essa parte da infância, principalmente, o próprio Dr. Joseph Murphy, ele traz para a gente uma forma, né, pela qual o nosso subconsciente guarda as nossas reações. Como é que a gente reage diante das situações da vida? Geralmente a gente tem uma resposta que vem do subconsciente. E essa resposta, geralmente, ela vem depois que a gente repetiu muito, colocando esse tipo de resposta na mente, ou porque ficou gravada por uma grande emoção. Quando a gente é criança e alguém afirma muitas vezes para a gente, como você deu o exemplo aí, né, de invalidar uma pessoa. Quando os pais dizem, você não presta para nada, você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada, você é uma criança problemática. Essa repetição, ela vai ficando na mente da criança e naturalmente vai entrando no subconsciente dela e ficando guardada. E naturalmente o nosso subconsciente, ele não faz julgamento se aquilo que você está repetindo para ele é certo ou errado. O que ele vai tentar fazer é fazer com que aquilo aconteça, com que aquilo se realize. Então, quanto mais você fala, por exemplo, para uma criança, ou então até para um adulto também, né, para outra pessoa, que ela não serve para nada, que ela é uma pessoa inválida, que ela não vai conseguir, principalmente isso. O discurso hoje em dia, na nossa sociedade, é um discurso de que você não vai conseguir. É o discurso do fracasso. Então a gente ouve e vê muita gente ao nosso redor quase que torcendo para que a pessoa fracasse para ela poder apontar depois e dizer, tá vendo, eu disse que não ia dar certo. Então a gente tem uma tendência de discurso na nossa sociedade de repetir isso. E como a gente repete isso o tempo inteiro, o nosso subconsciente guarda essa informação. Então, olha que coisa importante que você falou, né? Geralmente, na fase da infância, onde a gente está recebendo as primeiras informações de uma figura de autoridade, que é o pai, a mãe, ou então aquele que é responsável pela educação da criança, ela está recebendo ali os elementos que depois vão servir para validar os comportamentos dela, ou para ela poder se sentir segura com aquilo que ela faz. Então você diz para ela, pô, você não vai prestar para isso, você não é inteligente, você não sabe fazer isso, e também aquilo que você falou, sem dar o feedback, né, se realmente aquilo é importante de ser validado ou não, ficando simplesmente aquela sensação, né, de que a criança não sabe se o que ela está fazendo é certo ou errado. Isso tudo vai colaborando para que ela guarde no subconsciente dela essa indecisão, essa insegurança, essa forma de agir que muitas vezes ela não sabe se está certo ou se está errado e gerando uma pessoa insegura, né? Eu não diria certo ou errado, eu diria bom ou ruim. Às vezes um desenho, às vezes uma nota na prova, às vezes
é uma coisa que foi um desafio para a criança, a falta de um feedback, de uma referência, faz falta na estrutura daquilo. Agora, vamos supor, a gente teve lá uma infância ok, foi validada e tudo mais. Ao longo da vida, vai acontecendo as tretas da vida, porque, enfim, fazendo bosta que se aduba a vida e a gente acaba atraindo algumas tretas para nossa cabecinha. Então, tem outros motivos. Você está lá bem, mas se você passou por uma situação de rejeição, um relacionamento romântico, uma amizade, numa oportunidade de trabalho, aquilo pode abalar sua autoconfiança. Principalmente se acontecer mais de uma vez. Aquilo vai te deixando cada vez mais fragilizado. Pois é. Segundo, vai falando aí, Wallace. Vamos trocando, né? Cada um vai trazendo, porque a gente identificou várias coisas que não estão ligadas somente à parte da infância, né? Tem coisas que acontecem com a gente no dia a dia e muitas vezes mexem com essa nossa confiança, né? Então, por exemplo, a Amanda deu o exemplo da rejeição. Algumas vezes a gente é rejeitado, né, por outras pessoas, isso mexe com a gente, tira a nossa autoconfiança. Um outro exemplo que pode acontecer com qualquer um de nós aqui é a famosa falha ou fracasso, né? A gente tem uma tendência a olhar para as coisas como fracasso, ao invés de olhar para aquilo que a gente não conseguiu fazer ou alcançar como aprendizagem. Tem um autor muito bacana que se chama Peter Ludwig, que ele fala no livro O Fim da Procrastinação, em que ele dá esse exemplo. Ele fala para que a gente possa aprender a melhorar a nossa autoconfiança, quando você, teoricamente, fracassa, não encare isso como algo que você não está conseguindo fazer e que não vai mais conseguir fazer. Encare isso como uma zona de aprendizagem. Todo mundo, na hora que vai aprender alguma coisa, começa errando. Todo mundo começa fazendo de uma forma menos perfeita, vamos colocar assim. Então, quando você não consegue atingir um objetivo, quando você não consegue fazer algo que estava nos seus planos, geralmente a tendência é você olhar para você mesmo e falar assim, pô, fracassei. Mas se você, de repente, mudasse a chavezinha e considerasse que aquilo ali, na verdade, foi um aprendizado e que mais para frente você pode ter uma outra oportunidade de fazer e se não tiver uma outra oportunidade de fazer a mesma coisa, pelo menos você vai ter ali uma aprendizagem que pode servir para outra coisa. É aquele famoso ligar os pontos, né? Algo que a gente aprende ou passa hoje em dia, um dia vai servir para alguma coisa, serve de aprendizado de qualquer forma. Então, a sensação de fracasso, ela também mexe com a nossa autoconfiança. E é preciso ficar ligado com isso. Transformando em aprendizado, a gente consegue fazer um upgrade. Qual é a outra situação que a gente identificou aí também? Ficar se comparando com os outros. Isso daí é a maior titica que tem, principalmente na época de rede social. Ah, fulano. A gente decide, às vezes, fazer a revolução da saúde. Aí, quando vê, tá aquela profusão de corpos bonitinhos e a gente ainda falta para chegar no objetivo. Isso diminui nossa autoconfiança. Ou então, quando a gente decide poupar dinheiro, investir, mas ainda está com dívida, e na hora que vai ver, tá todo mundo lá no primeiro milhão, porque a rede social é assim, né? Quando ganha o primeiro milhão, a galera aposta. Aí aquilo pode diminuir a autoconfiança de conseguir. E essa questão que você falou de falha ou fracasso, eu lembrei muito da área acadêmica, né? A área de concurso. Às vezes ter uma reprovação numa prova ou não ir bem numa entrevista, isso dá uma baqueada, leva uma dúvida na tua capacidade e tem que ser muito perseverante para tentar mais uma vez. Perseverança é uma das características, uma das melhores ferramentas para você continuar sendo uma pessoa autoconfiante. Pô, vem limpar meu óculos, por favor. O Wallace, ele limpa meu óculos. Pode zoar, Fernando, se quiser, tá? Não fica igual. Vê se chega aí o bafozinho, ó.
Ah, a Carol está perguntando ali alguma dica para evitar a gente se comparar com os outros, né? Eu acho que principalmente, Carol, é a gente poder ajustar a lente, né? Ajustar a lente para a gente mesmo, né? É a gente conseguir se comparar. A gente já deu aqui algumas dicas, Então, a gente já deu aqui algumas dicas em outras lives, né? Falando sobre aquela questão, por exemplo, de você quando você está melhorando o teu shape, né, de você tirar fotos e acompanhando o seu progresso. Geralmente a gente não tem esse hábito, né, mas é um hábito muito bom, que também está em outro livro muito legal, chamado O Milagre da Manhã, de todos os dias você fazer um pequeno diário, sabe? De colocar coisas que você tem conseguido conquistar, coisas que você tem percebido que antes você não percebia. Você vai percebendo, quando vai fazendo essas anotações, o quanto que você está progredindo, sabe? O quanto que você está conseguindo olhar para outras coisas que antes você não via, aprendendo coisas novas, expressando gratidão por aquilo que você vai ganhando de habilidade. Então, a comparação, aliás, a melhor ferramenta para a gente evitar se comparar com os outros é a gente começar a olhar a comparação conosco. A gente olhar enquanto que a gente está progredindo e melhorando. E se por acaso a gente também tiver dificuldades em fazer isso, perguntar para alguém que acompanha a gente. Né? Alguém que está perto da gente pode dar um feedback bacana. Tipo assim, poxa, o que você acha que eu tenho melhorado ou a melhorar? A gente se comparar, né? Comparar-se consigo mesmo. É a melhor dica para a gente evitar comparação com os outros, porque todo mundo, olha só, na vida, sempre alguém vai saber fazer algo que você não sabe fazer, e você também vai conseguir fazer algo que os outros não conseguem. Então, se você virar o ponto de vista para você e comparar você com você mesmo, você vai ver que aos poucos você melhora também. Você tem habilidades que as outras pessoas não têm. Então, evitar a comparação é bom, mas é bom também você se comparar consigo mesmo. compare você a você e não olha para a grama do vizinho. Quando a gente está ficando muito no bode porque está se comparando com os outros, é hora da gente parar de olhar. Porque senão a gente piora, a gente está fragilizada. Entender que aquele momento a gente está fragilizado para olhar, e é olhar, peraí, mas eu estou melhorando? Vamos olhar para um ano atrás. É autoanálise mesmo, é investir o tempo em você se autoanalisar e evitar, até você se fortalecer de novo e ver que pode olhar para o lado de novo. Pedir um feedback ajuda bastante quando a gente tem dificuldade em reconhecer como a gente está melhorando, né? Então, o maridão tá aí para isso. Dá um feedback. Bom, um outro ponto também que a gente percebe que faz com que a nossa autoconfiança diminua é principalmente em relação a críticas negativas, né? Então, receber críticas negativas e principalmente não saber lidar com as críticas é justamente uma das causas para gerar uma baixa autoconfiança, né? Então, tudo está na forma como a gente enxerga as coisas. Se a gente recebe uma crítica e aquela crítica é uma crítica construtiva, beleza, obrigado, foi bom receber a crítica. Se eu recebo uma crítica e ela não faz sentido, eu não tenho que olhar para a crítica. A gente sabe que é difícil de estabelecer esse padrão, né, de confiança, de autoestima. Só que isso é uma dica que vem do Dalai Lama. Uma dica do Dalai Lama. Que é essa justamente que eu acabei de falar. Se você recebe uma crítica e ela é devida, acolha essa crítica e se melhore. Agora, se você recebeu uma crítica que é indevida, deixa ela para lá, É, porque é uma crítica que não serve para nada. E a gente tem que lembrar, né, gente? Muita gente vomita, muita gente transborda as suas próprias dificuldades criticando os outros. Hoje em dia, um dos principais sintomas também da baixa autoestima, da baixa autoconfiança, é a gente transferir aquilo que caberia a gente fazer, ou seja, a autorresponsabilidade, colocando culpa nos outros. Então, se muitas vezes eu não consigo ter a persistência para continuar fazendo alguma coisa, por exemplo, comecei na faculdade, nossa, não estou gostando, acabo saindo, largo, não consigo manter, né, a frequência. Eu geralmente, a pessoa faz o quê? Coloca a culpa nos outros. Então, colocar a culpa nos outros é a coisa mais fácil de se fazer para quem não quer olhar para a sua própria responsabilidade. E aí tá cheio de gente levando crítica para todo mundo. Então, vai chegar em você também.
Só que quando chega em você, você recepciona aquela crítica e guarda ela no cantinho do teu coração para poder alimentar, ou você diz, não, isso não tem nada a ver comigo. A pessoa, de repente, está com a frustração dela depositando em mim. Então, críticas negativas podem sim mexer com a nossa autoconfiança, podem mexer com a nossa autoestima. Só que depende muito do acolhimento que você vai dar. E é importante lembrar que tem gente criticando à torta e à direita, que é uma forma de fugir da sua própria responsabilidade, né? Sim, e essa questão da crítica, principalmente no meio da internet, em meios muito competitivos, ela não pode ser uma crítica bonita, porque só que isso tem uma questão muito sutil aí. Ela depende muito de como você se vê. E aí a gente volta um pouco para a questão da autoestima. Só reverbera a crítica em você quando você se sente inseguro em relação a um determinado ponto. A gente brinca que bateu, doeu, leva para casa que é teu. Às vezes, a pessoa criticou a gente num ponto que a gente se julga. É uma crença limitante nossa, que a gente tem que mudar aquilo para que esse tipo de crítica não reverbere mais. Vou dar o exemplo da própria a Paola de Oliveira. Teve um vídeo dela, na época do carnaval, em que ela foi muito criticada por estar acima do peso por algumas pessoas. Muita gente elogiou e muita gente criticou. E ela, o vídeo dela seguinte foi ela ensinando a fazer panetone. Tipo assim, foi uma resposta quase que um tapa na cara de todo mundo. Provavelmente, se a Paola de Oliveira se sentisse gorda ou acima do peso, aquilo ia reverberar nela. Mas como é uma crítica que dentro dela não faz sentido, ela deu uma resposta até contrária. Então, assim, isso depende muito de como a gente está sentindo para aquela crítica bater ou não. Aí é que a gente entra. Cuidado com o que você acha sobre você mesmo. Às vezes, a autocobrança é tão grande que aquela crítica que não deveria encontrar terreno fértil, encontra porque a gente mesmo está semeando ali, de alguma forma. É verdade. Uma outra situação, seguindo aqui, né, no plano do conteúdo, uma outra situação também que vai gerar, né, insegurança e muitas vezes dúvida, né, sobre as suas próprias habilidades é quando acontecem mudanças na vida, né? Dá um exemplo, né, bem básico. Você perdeu o emprego. Perdeu o emprego, você já estava num lugar já há bastante tempo, ou você, de repente, precisou, por uma situação de emergência, mudar de cidade e morar em outro lugar. É normal que a gente se sinta inseguro, né? Mas se a gente deixar, isso pode também acabar aumentando de volume dentro da gente e trazer uma situação de insegurança e de baixa autoestima e também de falta de autoconfiança. Então, muitas situações que acontecem na vida mexem profundamente com a gente, principalmente grandes mudanças. E essas mudanças, se a gente não ficar esperto, ela também mexe na autoconfiança. Um exemplo da pessoa que eu vi aqui, por exemplo, que perde o emprego, para muita gente é um baque. Quem tem família, quem tem filho para poder criar, a pessoa já começa a ficar com um estado de ansiedade tão grande que muitas vezes ela começa a duvidar: será que me mandaram embora porque eu não sou mais capaz de fazer tal coisa? Será que foi porque eu pisei na bola e falei alguma coisa que não devia? As dúvidas começam a surgir, a autoconfiança começa a ir embora, a autoestima começa a baixar e às vezes a gente entra até num ciclo, né? Então é preciso tomar cuidado. Às vezes grandes mudanças acontecem na vida porque a vida convida a gente a conhecer, né, um novo terreno, conhecer um novo caminho. E mais uma vez, a ideia de aprendizado, né? É lógico que é muito difícil lidar com o desemprego, é muito difícil lidar com situações que são bem importantes que acontecem na vida. Mas a gente também, se deixar só o pensamento do pessimismo tomar conta, a autoconfiança acaba sendo muito abalada. Sim. E dentro dessa mudança de vida entra também o próximo ponto. Isso tudo, gente, acontece ao longo da vida adulta. Então, por isso que é um eterno vigiar e orar mesmo, para a gente construir uma fortaleza para preservar essa autoestima, essa autoconfiança. Experiências traumáticas. Então, traumas passados, um término de relacionamento, um abuso emocional ou físico, deixam cicatrizes emocionais que, assim, isso afeta a autoconfiança ao longo da vida. E isso determina
a gente observa que dependendo da causa daquela autoconfiança baixa, a gente vai tratar de forma diferente para poder cuidar. Por isso que é interessante que a gente saiba qual é a origem daquele trauma. Então, para quê? Porque aí vai trabalhar aquela situação que levou aquilo. Com certeza. Qual? Então, tem um outro ponto que faz um link também com o que a gente falou mais em cima, que é em relação às críticas negativas, que é justamente esse feedback negativo interno que a gente tem. E aí a gente já entra aqui no terreno da autocrítica e dos pensamentos negativos sobre si mesmo, né? Como a gente já falou aqui um pouquinho antes, essa questão de pensar bem, de convencer o subconsciente daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer buscar, alcançar, ele faz muita diferença. Então, em momentos, às vezes, decisivos, onde a gente está ali passando por alguma dificuldade maior, a forma como a gente pensa sobre a gente mesmo dá uma influência enorme para a gente poder persistir ou a gente desistir. Então, o feedback que eu dou para mim mesmo, né, a gente falou aqui sobre a ideia de aprendizagem, né, de estar olhando o fracasso como aprendizagem. O feedback que eu dou para mim mesmo, ele pode minar a minha autoconfiança ou pode reforçar ela para eu continuar caminhando e não desistir. Então, feedback negativo interno, a gente está falando aqui de autocrítica constante e pensamento negativo sobre si mesmo constante. É lógico que é difícil da gente poder observar tudo aquilo que a gente está pensando o tempo inteiro, né? Acho que a gente passa de mais de 10 mil pensamentos diferentes ao longo do dia. Não sei se tem uma estatística sobre isso, mas eu já li isso em algum lugar. Então é lógico que é muito difícil. A gente está muitas vezes na parte prática da vida, fazendo alguma coisa, tomando decisões, e a gente não percebe o tipo de pensamento que passa pela gente. Só que em alguns momentos tem ferramentas importantes, como por exemplo o mindfulness, que faz a gente prestar atenção no que a gente está fazendo. E os praticantes do mindfulness conseguem geralmente ter uma visão melhor sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele está pensando e como é que ele vai agir. Então, é legal a gente falar sobre esses assuntos e quem puder depois dar uma pesquisada numa autora chamada Ellen Langer. Eu acho que o nome dela é esse. Ela fala sobre mindfulness. Ela é super conceituada nesse terreno e eu lembro de uma entrevista dela que ela contou uma história muito legal, onde ela estava num restaurante e ela pediu para o marido dela, falou o seguinte: olha, estamos aqui no restaurante, eu estou muito curiosa para poder comer fígado de pato. Acho que era uma coisa nesse sentido. E aí, quando colocaram a comida, ela falou assim: bom, eu não sei o que é o fígado de pato. Você me avisa, amor, quando eu for comer o fígado de pato, que eu vou me preparar, tá bom? Ele, tá bom. Pode começar comendo essa parte aqui, a outra ali, e deixa isso aqui para o final. Ele passou para ela que o fígado de pato era aquele que ia ficar para o final. E aí, quando ela foi comer, ela já ficou trazendo para ela mesma uma impressão de que aquilo era ruim, de que aquilo poderia ser uma experiência difícil. E ela estava dando para ela mesma um feedback, né, de que era algo que ela ia passar um certo sofrimento para comer aquilo. E quando ela foi começar a comer, o marido dela começou a rir. E ela pergunta assim: por que você está rindo? Porque isso aí que você está comendo não é o fígado de pato. O fígado de pato você já comeu. Isso aí é um pedaço de frango que está no prato. Então ela colocou na mente dela aquela ideia de que ela ia passar por alguma coisa e ela percebeu assim: cara, eu estava comendo frango achando que era fígado de pato. E eu percebi o quanto que os meus pensamentos e a minha sensação mudou com isso. Então ela passou a estudar e a falar sobre o mindfulness, a importância da gente poder observar como é que a gente se comporta, como é que a gente pensa em relação àquela coisa que está na nossa frente. Voltando ao assunto do feedback, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente já tem um pré-julgamento interno, quando a gente já traz uma autocrítica com a gente passa por uma situação que outra pessoa diria pra gente assim: poxa, mas isso aqui não é isso tudo. Mas você se criticando excessivamente, você acaba trazendo uma diminuição na tua autoconfiança, na tua autoestima. Então é bom ficar atento a isso, né? Quem puder depois dar uma olhadinha também nessa dica aí do livro Mindfulness dela, que é Ellen Langer, uma professora renomada, inclusive acho que de Harvard, se eu não me engano. Eu vou te falar, para o marido dela ter feito isso é porque ele conhece ela, tá? Ele já achava que ela não ia curtir, porque já pensa negativo,
Para ela ter decidido também, esse livro é muito bom. Tem audiobook também no Spotify, quem quiser ouvir, quem for melhor para ouvir, é só procurar lá. E, por fim, nos motivos aqui, o último deles é a zona de conforto. Quando a gente fica muito tempo na zona de conforto, ali no que a gente conhece, quando a gente evita desafios, isso leva a gente a uma estagnação. Isso em qualquer área. Na zona de conforto, dentro de um cargo, na zona de conforto, dentro de um local que você mora, na zona de conforto, dentro de um estado de relacionamento. Você pode perder sua confiança para enfrentar novas situações. Então, tá ali no morninho. Aí, ao invés de avançar para um outro ponto, fica ali naquele mesmo ponto, porque é o ponto que conhece. Mas a zona de conforto, minha terapeuta ela fala que, assim, para a gente avançar realmente, a gente tem que sair da zona de conforto e ir para a zona de tolerância. E com isso a gente vai expandindo pouco a pouco a nossa zona de conforto. Limpei, amigo, aqui, gente, desculpa. Ele tá perguntando se o óculos já tá limpo. Não tá igual ele limpa. Ele limpa muito melhor. Enfim, mas deu pro gasto. Vamos lá. Então, a zona de tolerância ela vai se expandindo, só que você tem que ir na zona de tolerância e voltar para sua zona de conforto para você respirar. Aí você vai, expande um pouquinho mais e volta, até que quando for perceber, a sua zona de conforto já está maior. Então, ela diz que a gente precisa ampliar, senão a gente não avança no relacionamento. Fica naquele. Por exemplo, tem gente que fica noivo um tempão, tem gente que não decide se quer ter filho ou não, ou dentro do emprego, a pessoa fica ali fazendo só aquela atividade porque tem receio de não dar conta em um cargo maior. Então fica ali na zona, no que conhece, porque não sabe se vai dar conta. Então isso, de certa forma, embora não pareça, isso é um motivo assim que deve se levar em conta. Você ficar muito tempo dentro da sua zona de conforto faz você ir perdendo a confiança de avançar, porque você não sabe se vai dar conta de enfrentar novas situações. É importante lembrar que, inevitavelmente, você vai ter que avançar. Tem uma lei que rege tudo na vida, que é a lei de progresso. E não adianta você querer estacionar, porque se você não quiser andar, um dia a vida te empurra. Então, lembra disso. Exatamente. E a gente estava lembrando, a gente lembrou situações que foram muito difíceis para a gente, que deu uma minada na nossa autoconfiança. Vou contar uma bem recente, o Wallace tem algumas para poder falar. Eu tive uma série de crises recorrentes de depressão ao longo de 2023, desde 2021 eu trato, só que ano passado foi um ano bem desafiador para mim, e chegou um momento que eu entrei no burnout e tive que ir numa crise de ansiedade também, e eu tive que sair de licença do meu trabalho. Esse período parecia que eu não tinha cérebro, de verdade, eu não conseguia ler. E eu sou da área acadêmica, eu trabalho estudando, o nosso conteúdo do Bora é estudo, tudo isso que a gente está trazendo aqui é fundamentado com livro, com estudo, a gente sempre está trazendo coisa bacana aqui, e eu não conseguia estudar, e isso durou meses. De dezembro para cá que eu consegui voltar a ter uma rotina de estudo. Isso é março, isso começou em junho do ano passado, o ápice das crises que me levou à licença. Então, o que isso fez com minha autoconfiança intelectual? Ela ficou minada. Eu falava com ela, eu não estou conseguindo ler para produzir um livro. Eu não estou conseguindo ler para produzir por fora, que é uma coisa que eu amo. E agora que eu estou reconstruindo minha autoconfiança profissional, porque ela ficou no chinelinho. Até novembro, dezembro, foi assim, uma luta dia a dia para pensar que isso não era permanente.
Era como se fosse meu cérebro tivesse amassadinho mesmo, mastigado. E agora que eu tô me sentindo melhor. Mas eu não imaginava isso, eu era super confiante, autoconfiante profissionalmente. E agora eu tô me sentindo assim, reconstruindo a autoconfiança. Eu já dei palestra em Centro Espírita, o Wallace dá também, e a gente diz que quando a gente recebe o tema primeiro é pra gente, né? Eu acho que os temas do Bora também nas lives são pra gente primeiro, para depois ser para outras pessoas que façam sentido. É extremamente legal você falar isso, mas também as pessoas saberem a extrema dedicação e compromisso que a Amanda tem em melhorar-se, né? O quanto que ela tem feito de esforço, o quanto que ela tem buscado compartilhar com outras pessoas, as ferramentas que são apresentadas para ela, ela não nega nenhuma, ela vai atrás de todas para poder se melhorar. E isso é assim notável. Quem convive, né, com você sabe o quanto você se esforça diariamente, né, para reforçar a tua autoconfiança, reforçar a tua autoestima também. Então, assim, eu acho que o Bora Rejuvenescer, o que ele trouxe assim de mais grandioso para a gente é essa capacidade da gente estar também documentando, né, aquilo que está acontecendo com a gente durante a vida e que a gente passa por desafios igual todo mundo passa e que a gente está buscando da melhor forma possível, através do conhecimento, através da troca de ideias, através do papo, através das experiências que a gente tem, convivendo com outras pessoas, buscar isso, né? Buscar aquilo que pode ajudar, buscar aquilo que pode engrandecer a vida da gente. Então, assim, o teu esforço é notável, todo mundo vê isso. E dá para ver pelo sorrisão cada vez maior aí que você vai mostrando, né? Mas assim, você trouxe essa tua experiência e eu me lembrei de algumas coisas, né? Até anotei aqui algumas coisas que aconteceram comigo, que foram também minando a minha autoconfiança ao longo da vida, né? A primeira delas começa na infância. E na infância, eu sempre fui aquela criança mais assim, quietinha, mais introspectivo, um cara mais reservado. Então, eu me lembro que sempre me disseram assim: nossa, Wallace, você é muito inteligente, você tira boas notas. E isso, com o tempo, foi virando também uma cobrança. Então, olha como é que a gente pode olhar para essa situação. Os nossos pais e as pessoas que convivem com a gente, é lógico que eles não vão fazer por mal. Só que hoje, eu converso já com meu pai em relação à minha sobrinha, por exemplo, e a gente gosta de conversar da seguinte forma: bom, não é bom você dizer para a criança que ela é inteligente, para poder gerar uma cobrança nela, por exemplo, quando ela tira uma nota baixa. Ela não é inteligente. O que você precisa valorizar é o esforço que ela faz. Então, quando tira uma boa nota, poxa, que bom, você se esforçou bastante e conseguiu alcançar essa nota. Você estudou bastante e teve esse resultado. E quando eu era criança, essa cobrança de que eu era inteligente, é aquilo que a gente falou mais no início, né? Repetir muitas vezes para a criança de que ela vai dar certo, que ela não vai dar certo, que ela é inteligente, que é isso, que é aquilo, isso cria uma mentalidade que a gente chama de mentalidade fixa, que é uma outra autora que eu vou citar aqui, de um livro chamado Mindset, que é a Carol Dweck. Ela fala sobre isso. Quando a gente tem a mentalidade fixa, a gente fica achando que a gente se define por aquilo. Então, eu não era uma criança inteligente, mas eu tinha que garantir que eu era inteligente. Como? Tirando boas notas. Se eu não tirasse boas notas, eu me cobrava e a minha autoconfiança diminuía. Então é importante a gente também passar esse aspecto de educação para que a gente possa, lógico, meus pais, enfim, minha família, ninguém nunca fez por mal, era a forma como a gente entendia as coisas naquela época, como eles entendiam. Mas isso mexeu comigo naquela época, eu me lembro disso. Eu me lembro que no final do ano, na época de receber, é, o... a gente recebia como se fosse um diplomazinho, né, na escola. Aí tinha aquele pátio imenso, com centenas de crianças no pátio, e quem tirava primeiro lugar no final do ano, ou seja, que tinha tido as melhores notas ao longo do ano, já era chamado logo o primeiro. Vamos chamar agora o primeiro lugar. E aí, cara, eu me lembro muito da minha mãe falando assim: meu filho, é muito bom que você consiga tirar o primeiro lugar, porque a gente já sai mais rápido e vai embora para casa. Porque olha só, meu nome é com W, gente. Se eu ficasse em segundo ou terceiro lugar, eu só ia ser chamado lá no final. Então era bom se fosse o primeiro para sair mais rápido. E isso dava uma certa cobrança para mim.
nenhum problema, eu sempre lidei bem com isso. Só que isso... Iguaçuano, né? Hã? Iguaçuano, né? Iguaçuana, com Iguaçuano, certeza. Bom, uma galera, cara. na adolescência, coisas que mexeram bastante com a minha autoconfiança foi principalmente a parte da aparência. Quem nunca passa, né, pelo período da adolescência de ter as suas inseguranças em relação à sua imagem. E eu era gordinho, com a cara cheia de espinha. E eu tinha muita vergonha daquilo, né? O bullying, como a gente sabe, conhece hoje, naquela época era liberado, era free. Bullying para quem quiser. Então eu sofri bullying, né? Por quê? Porque eu tinha muitas espinhas, eu era gordinho e a gente sabe que a galera do colegial não perdoa. Então a aparência mexeu muito com a minha autoestima. Olha como é que a gente vai, desde cedo, né, tendo aspectos que vão acontecendo na vida da gente, mexendo com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E, naturalmente, por ser um pouco mais recluso, né, no meu mundo, passando por essa situação de me cobrar muito, né, como eu falei da infância, passando pela situação de insegurança como adolescente, naturalmente você vai se recolhendo, vai ficando com uma falta de habilidade social para se relacionar melhor com as outras pessoas. E aí você acaba dizendo muito sim para os outros, né? E muitas vezes você gostaria de dizer não. Eu passei por várias situações assim, onde eu estava muitas vezes fazendo aquilo que os outros queriam que eu fizesse, mas não o que eu queria fazer. Então a gente muitas vezes passa pela vida por essas situações e elas vão cada vez mais empurrando a gente para um lugar onde a gente fica insatisfeito com a gente. E muitas vezes eu falei sim, querendo falar não. E aí isso tudo gerou o quê? Um acúmulo e também excesso de trabalho, falta de habilidade para gerenciar minhas emoções, isso gerou um acúmulo que depois ocasionou excesso de ansiedade e uma síndrome do pânico. Então, quando eu pedi, no trabalho que eu tinha, né, que eu era bancário, pedi um afastamento para poder estudar, que eu queria muito estudar para concurso, para trabalhar na minha área de formação, que era do direito, quando eu pedi esse afastamento, eu saí com síndrome do pânico. Então, ao mesmo tempo, eu queria conciliar os estudos e, ao mesmo tempo, passava por esses sintomas que são terríveis para quem passa. É uma sensação de morte mesmo que você tem. E aí, além disso, em 2021, na época da pandemia, que a gente estava no excesso de ansiedade, eu tive problemas muito sérios com glúten, eu tive problemas sérios de intolerância, né? A parte intestinal ficou muito mexida comigo. Eu emagreci em torno de 15 quilos, mais ou menos, fiquei bem magro, e as pessoas ao meu redor estavam preocupadas comigo. E aí, nesse ponto, onde a gente chega num momento onde você está acabado emocionalmente, você está fisicamente muito mal, se você não chegar no ponto onde você dá um basta isso e procura um novo caminho, você afunda de vez. Então, nesse momento, onde eu cheguei na síndrome do pânico, principalmente, eu pensei assim, caramba, eu preciso entender o que me trouxe até aqui. Eu preciso entender o que fez eu ficar tão mal como eu estou hoje. E o primeiro passo que eu tomei foi buscar a terapia, que é uma coisa que a gente recomenda para todo mundo que quiser elevar a sua autoconfiança. Primeiro, comece buscando terapia. Segundo, a gente vai fazendo o quê? Buscando andar em ambientes onde as pessoas possam transmitir para a gente isso, né? A confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. A gente começa a fazer aquele chamado autossugestionamento, de dizer para si mesmo também que você consegue, de que você é capaz. Então, assim, a gente não pode dizer que existe uma fórmula, né? Mas tem um caminho. Tem um caminho que é você dizer basta para aquilo que está te incomodando. Tem um caminho que é você buscar uma rede de apoio. Tem um caminho que é você com você mesmo. E tem o caminho da ação, que é você agir. É você realmente colocar em prática aquilo que você precisa fazer. A autoconfiança, para mim, ela começou a subir muito de pouco tempo para cá. Aqui no Bora Envelhecer, eu e a Amanda, a gente está sempre aqui, buscando se expor e tal. Eu sou mais comedido, mas eu falo com ela. Eu gostaria de cada vez mais contar essas histórias, né, para as pessoas que estão aqui com a gente dentro do Bora. Porque eu acho que todo mundo tem seu caminho também de superação. Assim Sim. como a Amanda contou aqui a história dela passando por esse período difícil, né, que ela está assim, sendo muito valente, muito persistente para poder superar. Eu também já tive os meus, você que está aí do outro lado também tem os seus, então de alguma forma a gente também se
se identifica com essas histórias, né? Todo mundo pudesse estar conversando aqui junto numa roda, com certeza alguém ia trazer algum aprendizado. Só que assim, a mensagem principal é não desiste de você mesmo, busque esse movimento para dizer um basta para aquilo que está te incomodando, sabe? Se a falta de autoconfiança está te incomodando, busca arrumar ferramentas para poder lidar melhor com ela, busca rede de apoio, busca uma forma de começar a agir e entender o que aconteceu com você. Porque tem jeito, sempre tem jeito. Então, assim, o mais importante até do que o remédio que a gente vai tomar, que muitas vezes é necessário e tem que tomar, mais importante até do que o próprio remédio é a nossa postura, é a nossa decisão em agir, é o nosso enfrentamento da situação, é a gente abertamente falar sobre o assunto e principalmente buscar uma rede de apoio. Então, a gente pode ser valente e enfrentar as situações mais difíceis e recuperar a nossa autoconfiança, sim. A gente precisa fazer isso. E qual é a questão toda, né? Você deu vários exemplos seus em áreas diferentes. Você olhou para o que estava levando aquilo e buscou ajuda para resolver o que levou aquilo. Eu estou olhando o que levou aquilo e estou nessa jornada aí para conseguir superar. Você falou de situações traumáticas, né? Também. Eu lembrei que eu me separei e isso me deixou fechada um bom tempo para qualquer relacionamento, qualquer relacionamento. E isso mina a sua autoconfiança de se vai dar certo ou não. Então, são coisas que a gente tem que realmente ir olhando para poder entender como administrar aquela causa. E por que, que a gente precisa olhar isso? Por que, tá, beleza, ter autoconfiança é legal? Não é só legal, ela é fundamental para que você evolua como ser humano. Como é que você, sem autoconfiança, vai progredir no emprego, vai investir num relacionamento, vai investir em si mesmo, na sua atividade física, vai progredir numa atividade física também, em investir mais dinheiro, se você acha que não dá conta, numa moradia melhor. Então, assim, a autoconfiança, ela melhora a sua saúde física e mental, evita diversos transtornos. Ela te traz uma visão mais positiva que evita que você passe por um momento de ansiedade e depressão. Eu contei da depressão, o Wallace contou da ansiedade, isso tudo é fruto de uma autoconfiança que estava minada, tanto no meu caso quanto na dele. E assim, faz com que você tenha escolhas mais saudáveis. Por quê? Pessoas que são autoconfiantes, ela diz não para treta e diz sim porque é bom. Ela não se importa com quem fica chateado porque você não quis fazer alguma coisa que não vai fazer bem para você. Então, ela é mais propensa a adotar hábitos diários mais sadios, a conviver em ambientes melhores, a fazer exercícios regulares, a ter relacionamentos mais positivos e duradouros, a evitar relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, gente, eu falo de amizade também. Não estou falando só de A2, não. É relacionamento tóxico, em ambiente tóxico, em ambientes pesados. Então, a gente precisa realmente olhar, porque isso tudo vai impactar na tua saúde física, mental, nas suas escolhas diárias e também nas suas mudanças de vida, que só com autoconfiança você consegue fazer uma transição de carreira, por exemplo. Com certeza, super importante. Como você falou, a palavra aí é fundamental, né? Autoconfiança é fundamental. Bom, vamos para a parte final então das dicas, né? A gente vai finalizando já nossa live aqui, passando a parte das dicas, onde a gente traz coisas importantes que a gente notou que ajudam a desenvolver a autoconfiança. Fala primeiro aí. Eu não está nessa ordem aqui, mas a primeira que eu vou falar, eu acho que ela está até no final. A gente tem um roteirinho aqui. A primeira coisa é observe qual é a causa. Eu acho que é o principal. Observa qual é a causa. Se você vê que você está com uma certa dificuldade, está com a autoestima baixa em alguma área, a autoconfiança baixa em alguma área, se pergunta por que você está sentindo aquilo. Para você trabalhar em cima daquilo.
E dentro disso, que aí entra um pouco da sugestão que o Wallace deu para a Carol, compare você com você mesmo, e uma forma de você isso é você ter uma lembrança material de percepção de valorização das suas conquistas. Teve uma época que eu fiz um curso sobre autoestima e tal, fui buscando mesmo. E uma das sugestões era fazer uma caixa de vitórias. E dentro dessa caixa, eu botei coisas de momentos que representaram alguma vitória minha em superação. Eu botei alguma referência do meu mestrado, eu botei uma referência materna, porque, gente, ser mãe é tipo, ser um leão. Você pode estar mal no dia, mas você tem que dar conta do ser humano, você se levanta. Eu botei, quando eu participei de meia maratona, aí eu botei a medalha, a blusa. Então, eu botei fotos de quando eu fui morar em outro estado, para me lembrar de que eu já tive coragem de tomar essas decisões. E isso é muito bom. Então, lembre alguma coisa referente a bordado, que eu tenho algum talento, que não é só aquilo. Que tem hora que a gente esquece do que a gente é bom. Então, valoriza suas conquistas, fazendo uma caixa de vitória e lembrando que o castelo da autoconfiança ele é construído pedrinha por pedrinha. E você lembrar quais pedrinhas que levaram a levantar ele é importante. Um outro ponto que pode fazer um link com isso que você está falando é aquilo que a gente chama de, assim, na teoria da administração seria uma palavra difícil, que é a análise SWOT, né? A análise SWOT é você identificar suas fraquezas, seus pontos fracos, fortes, enfim. É importante, quando isso que a Amanda está falando, porque quando a gente começa a olhar, né, para aquilo que é a causa, muitas vezes a gente vai dar de cara com os pontos fracos que a gente tem, né? Mas é importante olhar para eles, porque, no fundo, a gente também não tem só pontos fracos, a gente tem pontos fortes. Então, qual é o jogo aqui? O jogo é você conseguir olhar para os pontos fracos, você identificar aquilo que você precisa ainda desenvolver e melhorar. Não dá nem para a gente chamar de ponto fraco, né? A gente pode chamar pontos a melhorar. Acho que fica melhor. Adequando a linguagem já é uma boa ferramenta também para a gente poder melhorar a autoconfiança. Então vamos adequar a linguagem. Vamos olhar para os pontos a melhorar que a gente tem. Mas, sobretudo, valorizar e investir nos pontos fortes. Eu já vi uma entrevista do técnico Bernardinho, onde ele conta que quando ele treinava, né, os atletas, ele fala assim, se eu pudesse mudar uma coisa que eu falava para os atletas lá naquela época que eu estava nas Olimpíadas e tal, aquelas conquistas todas, o que ele falou? Ele falou que naquela época ele focava, ele pedia para os atletas focarem no ponto fraco, para desenvolver aquele ponto fraco. E ele fala assim, hoje eu penso diferente. Hoje eu pediria para que eles olhassem para o ponto fraco e cuidassem dele, mas que, sobretudo, eles investissem no ponto forte. Porque, gente, a gente tem habilidades e talentos já desenvolvidos, coisas que a gente faz geralmente mais fácil do que as outras pessoas. E quando a gente passa a usar isso mais vezes, a gente vai se sentir mais confiante. Então, a ideia é que você possa reforçar os seus pontos fortes, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você gosta em facilidade de fazer, porque ele vai te trazer autoconfiança. E o ponto fraco é você identificar ele e, na verdade, nem chamar até de ponto fraco, né? Chamar de pontos a serem melhorados, a serem desenvolvidos. Porque assim a gente consegue desenvolver um pouquinho melhor a nossa autoconfiança, né? Focando naquilo que a gente é bom. Isso traz segurança, isso traz confiança para a gente continuar no prumo, né? Exatamente. E assim, dentro desses pontos fortes, existem desafios, às vezes, é falar em público, ou algum seminário que você tem que dar no trabalho, você odeia falar em público. Então, é interessante que você se prepare para o que você tiver que fazer. Prepara, faz, treina, pede ajuda e treina. Ah, vai ter que dançar numa festa de 15 anos e não sei dançar. Muitas vezes isso acontece com o pai, né? Treina. E trabalha com metas realistas, mas insiste. Insiste, não deixa de dar um passo a cada dia para aprender a ultrapassar seu medo. Então, se você está com medo de alguma coisa, trabalha com uma meta realista em cima disso.
Prepare-se para aquilo e um passo de cada vez para ir ultrapassando, para você dar conta. Outra coisa importante também é a gente utilizar bem o nosso vocabulário com a gente mesmo. Que aí eu estou colocando aqui a forma como você se comunica com os outros e com você. Porque geralmente a gente tem uma tendência a, quando alguém chega pra gente e fala assim, caramba, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, eu sou um idiota, eu sou um burro. Aí a gente fala, não, calma, você não é isso tudo. Você, poxa, está conseguindo, você está no rumo e tal. Mas quando a gente mesmo está fazendo alguma coisa que não vai bem, a gente olha pra gente e fala assim, ah, Wallace, seu burro. Ah, Wallace, você é um idiota. Então, é preciso adequar também a linguagem. Conforme a gente utiliza palavras de afirmação, principalmente palavras positivas, a gente também está mandando uma mensagem para o subconsciente de que a forma como a gente gostaria de reagir às coisas que acontecem na vida é de uma forma positiva. Porque a gente sabe que pensamentos negativos, palavras negativas, geram uma vibração que não é bacana. A gente sabe que tem pessoas, quando muitas vezes você vai se aproximar, você percebe assim, caramba, mas é tão difícil de ficar do lado daquela pessoa, ela só fala coisa negativa, ela só fala coisa ruim, a gente sabe que isso influencia. Então é bom a gente vigiar o nosso vocabulário, porque autoconfiança também aumenta quando você utiliza palavras positivas e de autoafirmação. Então, cuide bem da forma como você se comunica. As palavras têm muito poder, têm muita influência. E para ajudar nisso, é necessário que você veja o que tem de bom no seu dia a dia, valorize o que você faz de bom e procure botar o sentimento e a verbalização da gratidão na tua vida. Isso é fundamental, porque ajuda a gente a ter uma melhor percepção do que acontece com a gente de bom. É isso. Bom, e aí para finalizar, eu queria só passar aqui uma mensagenzinha para quem está assistindo a gente já está, acho que já está se estendendo um pouquinho a mais aqui na live de hoje, né? Só para a gente lembrar, quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando de valor próprio, a gente está falando de autoestima, a gente está falando da forma como a gente se vê. Então, num mundo que hoje em dia se fala tanta coisa negativa, se dá tanta notícia negativa, tem tanta comparação com os outros, né? O que a gente gostaria de deixar como mensagem final é que você nunca se menospreze por nada, né? É sempre importante reconhecer os seus pontos positivos. E como a gente costuma sempre falar aqui, cada um de nós é importante e você que está me assistindo do outro lado, você é uma pessoa única naquilo que você faz. Muita gente fala assim, eu não sei o que eu daria para a vida. Você já, pelo fato de existir, você já é único no que você faz e com certeza você influencia as outras pessoas ao seu redor. Então todos nós temos valor, todos nós somos únicos, todos nós temos um valor inestimável para a vida, para Deus e para quem está ao nosso redor. As pessoas não reagiriam ou viveriam da forma como vivem se não tivesse você influenciando também na vida delas. Então você é importante sim para alguma coisa. Guarde sempre isso, você é único no que você faz. E uma outra coisa que a gente também é importante a gente reforçar é que tudo que vale a pena exige um esforço. Tudo que vale a pena tem um preço a se pagar. Então, poxa, se a minha autoestima está baixa hoje em dia, eu quero aumentar a minha autoestima, é lógico que eu vou passar por momentos ainda de rejeição que vão me abalar, eu vou passar por momentos de fracasso, onde eu vou achar que eu não estou valendo nada, eu vou passar por momentos de traumas que eu vou carregar durante muitos anos na vida. Só que a gente precisa entender também de que para poder ter uma boa autoestima, ter uma boa autoconfiança, é preciso também trabalho interno, é preciso buscar as ferramentas certas, é preciso ter persistência. Acho que a ideia da live de hoje foi sobretudo para deixar essa mensagem, né, para quem estiver ouvindo a gente. A autoconfiança é algo que se conquista. A autoconfiança é algo que você pode, é uma prática. Você precisa, aos pouquinhos, ir colocando o tijolinho para construir esse muro, que depois você vai colocar sua janela, depois você vai colocar sua porta, a chaminé, fazer aquela casa bonita que você fazia de desenho desde quando era criança. Então, reforce em você hábitos bons. E se por acaso você puder dar uma chance para aquilo que a gente está falando aqui no Bora Rejuvenescer, dá uma assistida nas nossas lives, dá uma olhada no nosso conteúdo. Eu posso dizer pessoalmente de carteirinha
E é um depoimento pessoal. Depois que essa bênção que eu Bora Rejuvenescer chegou na minha vida, a minha autoconfiança, a minha autoestima melhorou muito. Porque eu fui entendendo a importância desses elementos na minha vida, fui buscando trabalhar eles, fui buscando, sobretudo, viver eles antes de vir aqui falar para vocês. Então, Verdade. a gente está cada vez mais caminhando para uma sociedade envelhecida que está olhando só o aspecto da idade. Mas a gente precisa olhar para uma sociedade de longevidade, onde a gente vai buscar mudanças no estilo de vida para trazer mais qualidade para a vida. Já ensinaram muita coisa errada para a gente, já fizeram a gente decorar muita coisa que a gente não usou na vida, mas então a gente está precisando fundar uma nova escola para falar sobre longevidade, para falar sobre vida, e é isso que a gente se propõe aqui. A gente ainda tem as nossas limitações, a gente ainda tenta fazer as coisas e muitas vezes a gente não consegue transmitir da forma como a gente gostaria, mas a gente está aqui tentando. A gente vai continuar fazendo, porque a gente não vai desistir desse projeto, como a gente também não desiste da gente. Então, se puder, continua com a gente aqui. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com outras pessoas. Manda mensagem para a gente gosta de conversar com as pessoas que fazem parte do nosso perfil. Tem um monte de seguidor novo que chegou, que a gente ainda não conhece bem, então conversa com a gente está aqui para isso. Com certeza, com certeza. É isso. Isso tudo está acontecendo porque a gente, que é uma última dica até, né? A gente está vivendo uma nova experiência de vir para cá, que a gente era bicho do mato digital, e saindo da nossa zona de conforto. Então, que isso ajude de alguma forma também a construir esses tijolinhos aí da autoconfiança para a gente ter um presente muito mais leve, melhor. Gente, fazer 66 lives não é fácil para quem não se expunha na internet antes. Então, acreditem na gente, dá para fazer, dá para poder cada vez mais ir melhorando mais. Se for pegar a live 1, 2, 3, 4, 10 aqui tem da gente, a gente está totalmente diferente do que a gente faz hoje. Então, por isso que é importante a gente ir acompanhando e sedimentando que o progresso sempre vai construindo algo melhor. Tá bom? Isso aí. Valeu. Imagina. Beijo, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Quem acompanhou a gente até aqui ao vivo. Se por acaso você estiver acompanhando a gente depois também em outro horário, a gente gosta sempre de avisar também aqui no final que a gente deixa também a live disponível no canal do YouTube e depois ela vai lá para o Spotify para você poder ouvir no áudiozinho fazendo as suas atividades, tá bom? Beijo para todos. Obrigado pelo tempo de todo mundo mais uma vez. Um momento maravilhoso para você aí que estiver ouvindo, a hora que for. Um beijo grande. Beijo. Até semana que vem. Valeu. Boa Páscoa! Boa Páscoa!